A mais uma aula de língua portuguesa com o professor Jordano Valente Raad. E vamos continuar o nosso assunto de encontro consonantal. Na primeira videoaula nós trabalhamos o conceito e os tipos reais, perfeitos e inseparáveis de encontros consonantais. Hoje vamos continuar com o assunto, a começar com os grupos não reais, imperfeitos ou separáveis. Quando uma palavra possui duas ou mais consoantes juntas, mas que ficam em sílabas separadas, na separação silábica, classifica como encontro consonantal imperfeito. Então eu vou apresentar para vocês 3 exemplos aqui. Tá? Primeiro, advogado. Repara, nós temos o encontro consonantal D e V, ok? Porém, quando nós vamos separar as sílabas dessa palavra, repara que o encontro consonantal ele é desfeito pela separação silábica. Advogado. Então aqui nós temos um exemplo, né, de encontro consonantal separável. Ok? Vamos continuar com o segundo exemplo. Algema. A mesma coisa. Nós temos aí o encontro consonantal LG, que ao separar as sílabas eles vão, infelizmente, se separar. Algema. Terceiro exemplo, torta. Nós temos aí o encontro consonantal RT, que é separado quando trabalhamos a nível de sílabas. Torta. Então, nós temos esses exemplos. Outra classificação que nós devemos prestar atenção são os encontros consonantais mistos. Quando uma palavra possui consoantes juntas, mas que na separação gramatical apresenta consoantes perfeitas e imperfeitas, tem-se um caso de encontro consonantal misto. Olha lá, nós vamos juntar agora os conhecimentos da aula 1 e do início dessa aula 2. Vamos lá. Filtro. Presta atenção. Nessa primeira palavra, filtro, nós temos um encontro consonantal meio que duplo. Né? Nós temos LT, assim como temos o TR. Quando nós separamos as sílabas, olha lá como é que fica. O L fica na primeira sílaba, fio. E o TR fica na outra sílaba. Então nós temos aí um exemplo de separável e não separável. Separou o LT, mas não separou o TR. Então isso é um caso de encontro consonantal misto. Outra palavra, destruído. Nós temos aí o encontro consonantal ST, assim como temos TR. Mas quando nós separamos as sílabas, o S vai ficar na primeira sílaba, des. O TR vai ficar na segunda, tru. Mais um exemplo aí em que eu vou ter um encontro consonantal separado, S do T, e o junto, TR. Exploradora. Encontro consonantal misto, XPL, onde eu tenho XP e PL, que vão se separar, né, quando trabalharmos a separação silábica. Então eu separo o X do P e mantenho o PL, plo, exploradora. Isso são exemplos de casos de encontro consonantal misto. Ok, galera? Dífonos. Classifica como dífonos os encontros consonantais fonéticos em que a letra X perde o seu som e passa a ter o som de duas letras, CS. Então, professor, como assim encontro consonantal com a letra X? É uma letra. Pois é. Só que nós temos, vamos lembrar, que existe um ramo de estudo da língua portuguesa que é a fonética. Nós estamos na morfologia. Antes nós vemos fonética. A fonética ela trabalha o que principalmente? A interpretação, o estudo da letra e da grafia.
e a fonologia, o som. Então, trabalhando com o que está pedindo aqui, encontro consonantal onde nós vamos avaliar o som da letra X. Então, é um exemplo de fonologia. Então, há palavras em que o X ele vai ter um som de CS. CS é um encontro consonantal? Sim. É nesse caso que ele se enquadra. Ok? Então, vamos a alguns exemplos. Box. Boxe. 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 Repara, o X, né, tem o som de CS. Outra coisa que nós vamos recordar aqui é quando a gente viu quantidade de fonemas e quantidade de letras. Nesse caso dos dífonos, nós vamos ver que existem mais fonemas do que letras, porque nós temos uma letra que vai ter o som de duas. Por isso, mais fonemas do que letras. Então nós temos boxe, CS, sempre com som de CS. Boxe, táxi, tóxico. Então nós temos aí 3 palavras, todas com esse caso em que o X vai ter o som de CS, tá? Como se fossem 2 fonemas, ok? Vamos revisar. Com base no conteúdo aprendido hoje, encontre possíveis encontros consonantais na tirinha abaixo e depois os classifique. Vamos ler a tirinha, que é do Snoopy. Repara que no primeiro quadro ele está dormindo e aí vem e acorda ele. Sabe qual é o problema da sua história? Ela é chata demais. Dá até vontade de dormir quando se lê. Eu dormi enquanto escrevia. Vamos aos encontros consonantais presentes nessa tirinha. Vou dar um tempinho para vocês procurarem. Quem quiser pode dar uma pausa no vídeo agora para ler com mais calma. Vamos lá? Então nós temos problema, nós temos história, dormir, escrevia. E aí, se nós formos revisar, né, o que nós vimos hoje e na primeira aula, nós temos problema, um encontro consonantal inseparável, BL. Nós temos história, um encontro consonantal separável, história. Nós temos um outro encontro separável, dormir, dormir. E nós temos um misto, escrevia, SCR, S separa do C, e CRE, que fica junto o CR, escrevia. Ok? Até a próxima.